Salve, salve, meu querido, querida aluna. Sou o professor Eduardo, estou aqui para falar mais um pouquinho hoje com você sobre alguns tópicos, alguns conteúdos que nós escolhemos para fazer com o nosso nivelamento de matemática contigo. E o assunto de agora vai ser a função do segundo grau, né? Lembrando que nós já vimos um pouquinho sobre sistemas lineares, como resolver um sistema, método da adição, método da substituição, comparação, todas aquelas formas de resolver uns sistemas de equações, a qual você pode escolher o que mais te agrada, o que mais for mais fácil para você, tá certo? Logo em seguida nós vimos a função do primeiro grau, né? A inclinação da reta, comportamento de uma reta no nosso plano cartesiano, com o que ela precisa para que ela seja crescente, variação de sinal, enfim, vários detalhes que a gente viu em cima da função do primeiro grau. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a função do segundo grau, função polinomial do segundo grau, ou simplesmente função quadrática, como você achar mais conveniente chamá-la. Então temos aqui a nossa função polinomial do segundo grau, e assim como nós fizemos na função do primeiro grau, eu listei aqui algumas das principais, se não todas as características que nós temos de uma função quadrática, aquelas que são necessárias para a construção gráfica, para estudo de sinal, para estudo de raízes dessa função, para a gente fazer alguns comentários e algumas interpretações no próprio plano cartesiano, que a gente vai fazer logo em seguida ali, fazendo os desenhozinhos da nossa querida parábola, tá certo? Então, começando aqui, ó, a função do segundo grau é toda função que ela pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c, e é onde a gente tem um pequeno detalhe. Necessariamente, o nosso valor de a, ele precisa ser diferente de zero. Por que, professor, que esse cara tem que ser diferente de zero? Porque zero vezes qualquer coisa, a gente sabe que dá zero. Portanto, se o nosso valor de a for zero, zero vezes x², vai dar zero esse cara aqui, ó. E o que vai sobrar para nós? Vai sobrar somente bx mais c, o que não nos interessa. A gente quer justamente que seja uma função do segundo grau. E se isso acontecer, ela vai vir a ser uma função do primeiro grau, e isso a gente já estudou na aula anterior. Então, para nós é interessante que esse a seja diferente de zero para que exista essa função quadrática. Agora, a definição não diz nada quanto a b e c. B e c são coeficientes reais, inclusive que podem ser os valores, podem ter seus valores iguais a zero. A única coisa que não pode acontecer é o valor de a para que exista essa função, tá certo? Então, vou até apagar aqui esse xizinho que eu fiz, para a gente não vir a confundir do que a gente está trabalhando, do que a gente está falando aqui nesse momento. O gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola. Mas o que é uma parábola? É aquele negocinho que tem um comportamento assim, mais ou menos, ó. Tipo um Vzinho, que pode ser voltado para cima ou pode ser voltado para baixo. Cuidado, não é porque eu disse que é um V que você vai chegar e fazer um V realmente, aqueles V, como se fosse um V de certo, né? Isso não tem nada a ver. A parábola ela tem que ser meio curva, uma leve curva acentuada tanto para a parte crescente quanto para a parte decrescente. O encontro dessas duas curvas forma esse pontinho aqui que já já nós vamos ver qual que é o nome dele e quais são as suas propriedades, tá certo? Então uma parábola pode ter tanto esse comportamento que a gente chama de concavidade voltada para cima, que é onde a abertura dela acontece, ou uma parábola de concavidade voltada para baixo, que é essa abertura acontecendo abaixo desse ponto que a gente chama de vértice da parábola. Mais uma vez, deixa eu apagar aqui esse Vzinho para não haver problemas futuros. E aí a gente agora começa algumas observações em cima dessas posições, dessas situações que a parábola pode aparecer para nós. Se A, e quando eu digo A maior que zero, eu estou falando justamente desse cara aqui, ó, daquele cara que não pode ser zero. Mas se ele for positivo, ou seja, se ele for maior que zero, né, lembrando que o número maior que zero, sinal que ele vai ser um valor positivo. A concavidade da parábola é voltada para cima, que é o que nós temos aqui na primeira situação. Ó. Vou fazer aqui novamente. Se o A é maior que zero, a nossa parábola é voltada para cima. Caso o nosso A seja menor que zero, eu estou falando de um valor negativo. Menor que zero vai ter que vir acompanhado com o sinal negativo. E isso significa que a concavidade ela vai ser voltada para baixo, ou seja, a abertura da parábola vai acontecer para baixo nesse momento.
Além disso, a parábola ela intercepta o eixo y quando x for igual a zero. E essa observação, ela funciona não somente para a função do segundo grau. Nós vimos essa mesma observação lá na função do primeiro, funciona para o terceiro, para o quarto, para o 15º grau, se você quiser. Qualquer função que você for construir o gráfico, o seu gráfico, a sua função, sempre vai interceptar o eixo y no momento em que x for igual a zero. E quando que acontece isso? Acontece isso quando você chegar, pegar a sua função, substituir o seu x por zero, vai ficar lá a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero, só que isso é zero e isso é zero. Logo, o resultado dessa conta é o valor c. Mas volta aqui um pouquinho, ó. Quem que é o valor c? O valor de coeficiente c é justamente aquele cara que não tem x. É o único cara que não acompanha x. Ó. Eu tenho um x ao quadrado e eu tenho um x aqui. O cara que aparece sozinho é sempre ele que vai interceptar o seu eixo y. Sempre é esse carinha que não carrega a sua incógnita que vai estar interceptando o seu eixo y. Repetindo, isso vale para a função do primeiro, segundo, para o grau que você quiser. Sempre a função vai interceptar o eixo y no valor que não carrega a sua variável, que não carrega a sua incógnita. No caso da parábola, é no valor de c, é ele que vai interceptar o seu eixo y. Uma outra observação é, intercepta o eixo x quando f de x é igual a zero. A gente é mais comum, mais familiarizado a trabalhar com isso, quando a gente fala de raiz, né? Às vezes, quando a gente aprendeu a trabalhar com função quadrática, o professor pedia lá, calcule as raízes da função tal, ou da equação do segundo grau. Aí você ia lá, aplicava delta, encontrava x1, x2, é exatamente isso que eu estou falando. Interceptar o eixo x é porque f de x tem que ser igual a zero. E para encontrar esses valores, a gente precisa de Bhaskara ou some-produto. Nós temos esses dois principais métodos para encontrar seus valores. Claro que o principal é a relação de Bhaskara, que é dado por x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Mas isso não quer dizer que você é obrigado a aplicar Bhaskara, tá certo? Eu, particularmente, não gosto muito de Bhaskara, claro que a gente usa devido à necessidade aí uma vez ou outra, mas aconselho você se dedicar um pouquinho em some-produto, porque ajuda e é muito mais rápido depois que você pega o jeito de resolver por some-produto, tá certo? Daqui a pouquinho, quando a gente tiver alguns exemplos, eu comento um pouco mais sobre essa outra fórmula, essa forma alternativa de resolução de uma equação do segundo grau. Mas fora essas observações, nós temos mais 3 aqui para a gente poder finalizar, olha só. Quando a concavidade é voltada para cima, que a gente já viu, que é este caso aqui, ó, a concavidade da parábola voltada para cima, dizemos que a função tem um ponto mínimo. Mas quem que é esse ponto mínimo? É justamente esse carinha aqui, ó, que eu falei que eu ia voltar a mencionar sobre ele. É este pontinho. E esse pontinho, a gente chama ele de vértice. Esse vértice, ele pode ser um ponto mínimo, caso essa parábola seja voltada para cima, ou ele pode vir a ser um ponto máximo, caso a sua parábola seja voltada para baixo. Agora, o jeito de encontrar esse ponto é o mesmo, indiferente da posição que a sua parábola está no seu gráfico. O ponto mínimo ou máximo é chamado de vértice e ele é calculado através desta relação aqui, ó. Como qualquer ponto no nosso plano cartesiano, a gente precisa de uma coordenada x e uma coordenada y. Por ser um ponto especial, que é o ponto do vértice, eu denotei aqui como xv e yv, para a gente lembrar que é o x do vértice e o y do vértice. Agora, as fórmulas que a gente chega para calcular eles, tá aqui, ó. O x do vértice é menos b sobre 2a, e o outro ali, que é o nosso y do vértice, menos delta sobre 4a. Essas duas relaçõezinhas estão diretamente ligadas aqui à correspondência do xv e yv, que é a forma que a gente tem para encontrar as coordenadas deste ponto no nosso plano cartesiano. Agora a gente tem que tomar muito cuidado quando se trata de interpretação com relação ao ponto máximo, por exemplo. Às vezes lá num contexto, no enunciado, o exercício te pergunta qual o valor máximo, ou melhor, deixa eu pensar, qual
vamos supor que uma produção está acontecendo de acordo com meses, né? Mês 1, uma empresa teve um lucro tal, no mês 2 a empresa teve um lucro tal e assim vai. Quando você constrói o gráfico dessa função, você verifica que é uma função quadrática voltada para baixo. E aí a pergunta é o seguinte: qual o lucro máximo que essa empresa obteve? Muito cuidado com isso, que às vezes a gente confunde o x com o y. Se a sua função foi dada meses pelo lucro, né, a cada mês que passa a gente encontra um determinado lucro para ela, a pergunta se referia a qual o lucro máximo? O lucro máximo está em y. Portanto, quem que eu preciso calcular? O y do vértice. Ah, professor, mas ele perguntou em qual mês que foi que obteve o lucro máximo? Muda completamente. Se é em qual mês que eu quero descobrir, a sua resposta vem do x do vértice. Então, o que está acontecendo aqui? Para um determinado mês, a gente obteve um lucro máximo. Quem que é esse cara? O XV te fala em qual mês que aconteceu esse lucro máximo e o YV te fala qual foi o lucro máximo. Então tem essas duas interpretações que a gente tem que tomar cuidado para não confundir na hora de fazer o cálculo, mudar aí XV por YV e acabar perdendo a questão, tá certo? Fazendo isso um pouquinho mais esboçado aqui no nosso plano cartesiano agora, vamos lá então ver como que fica um pouquinho essas informações. Vou fazer aqui uma parábola voltada para cima e aqui vou fazer uma parábola voltada para baixo. Deixa eu mudar aqui a nossa corzinha para a gente especificar um pouquinho melhor. Então, a primeira coisa que nós vimos de observação ali é, quando a parábola é voltada para cima, é porque o nosso A é positivo. Nosso A é maior que zero. No caso de cá, significa que o nosso A é menor que zero. Muito bem. Fora isso, nós também vimos que o ponto que a nossa função corta o eixo y é um carinha padrão. E esse carinha padrão, a gente sempre chama ele de C, que é o coeficiente C da nossa equação, da nossa função quadrática, porque o cara que não acompanha o x na nossa relação. Da mesma forma acontece aqui, ó. Corta o eixo y, o nosso termo independente da função, que é o valor de C. Portanto, em ambas as situações, o valor já vem de graça. Se você conhece a sua função, ela vai cortar o seu eixo y nesse valor de C. Também vimos esse aqui, ó, o pontinho que corta o eixo x, que nesse caso, do jeito que eu desenhei aqui, são 2 pontos para cada uma. Não necessariamente tem que ser 2, a gente já vai ver como que funciona isso. Mas esses 2 pontinhos que cortam o eixo x, a gente conhece como x1 e x2. Mesma coisa para lá, x1 e o x2. Quem são x1 e x2? É aquele momento em que você pega a sua equação igual a zero, aplica a Bhaskara e encontra os valores que vai zerar a sua função, que a gente chama de raiz ou zero da função. E o último ponto que nós vimos de importante aqui foi esse cara, que é o que eu acabei de mencionar, que é o XV e o YV, o nosso vértice da parábola, que tanto para cá quanto para este caso, a forma de resolver, lembrando que é a mesma forma, porque os valores já vão carregar os sinais necessários para que você encontre os valores específicos dessa análise que a gente precisa fazer. Então isso aqui é o nosso que a gente considera que você não pode sair de casa sem saber. A gente não consegue, para uma prova, resolver uma questão de função quadrática, se a gente não saber trabalhar com essas coisas. Claro que não quer dizer que toda questão de função do segundo grau, ele vai pedir só isso, né? Tem outras maneiras, outras coisas que a pessoa pode te perguntar. Mas isso aqui você consegue responder 90% e se for fora isso, com essas informações você consegue chegar na pergunta que ela está te fazendo. Então isso é muito importante. As raízes, vértice e o termo independente, a gente precisa saber, precisa estar bem claro para nós como trabalhar com esses valores. Ok? Saber o que significa cada um propriamente dito aí. Agora sim,
Acabei de mencionar agora que no caso que eu fiz, a parábola estava cortando o eixo x em 2 pontos e que isso não era uma necessidade, pode haver outras variações, que é o que a gente vai comentar agora. Se o nosso delta for maior que zero, sinal que existem duas raízes reais e distintas, ou seja, o x1 é diferente de x2, que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu peguei tantas as ambas situações que nós fizemos, eu escolhi um x1 diferente de x2. Por isso que a nossa parábola está cortando em 2 pontos o nosso eixo x. Né? Involuntariamente já foi um exemplo para este delta maior que zero. Uma outra situação é esse delta ser negativo. Só que se esse delta for negativo, é sinal que não existe um x que vai satisfazer aquela equação. O que isso significa? Que em nenhum momento a sua parábola vai tocar o eixo x. Não existe um valor de x que eu atribua a ela que a sua função vai valer zero. Olha só, se nós temos aqui o plano cartesiano, eu já vou fazer o esqueminha, um quadro resumo para você ali, mas só para a gente já se preparar. Se o seu delta é menor que zero, uma coisa que pode acontecer é isso, ó. A sua parábola é voltada para cima, vamos supor que seja, porém, não encosta no eixo x. Não é possível. Por quê? Porque não existe nenhum x onde vai satisfazer a condição dessa parábola ter o valor nulo. Professor, mas por que isso? Volta um pouquinho lá na equação de Bhaskara. Não é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Ah, professor, é verdade. Muito bem. Essa raiz tem índice 2, que a gente chama de raiz quadrada. Agora, lá no seu sexto, sétimo ano, quando você começou a aprender a trabalhar com raízes, o que a tia falava? Ah, se aparecer raiz quadrada de menos 4, acabou. A gente não tem como resolver isso. Não existe raiz quadrada de número negativo. É justamente por isso. Porque se esse delta é um valor menor que zero, eu não consigo resolver isso dentro do conjunto dos reais. Ah, professor, isso quer dizer que não tem solução? Para os reais, não. Você pode até trabalhar com complexo, é outra história, com outro conjunto, outras propriedades. Mas dentro dos conjuntos dos reais, isso aqui não acontece. Por isso que a nossa parábola não vai ter solução, não vai ter em nenhum momento um ponto de encontro com o seu eixo x. E por último, se o seu delta for igual a zero, é porque existem duas raízes reais e iguais, ou seja, o seu x1 é igual ao seu x2. A sua parábola vai ter um único ponto de encontro com o eixo x, que vai ser o próprio vértice. Então aqui no nosso quadro resumo, a gente pode ver as 6 possibilidades de interpretação gráfica que a gente tem para a função do segundo grau. A maior que zero pode acontecer com delta maior, menor ou igual a zero, e da mesma forma, se o a for menor que zero, pode acontecer para o delta maior, menor ou igual a zero. Então a primeira situação, se a é positivo e delta também é positivo, a gente pode ter uma parábola desse jeito. Agora, o que significa o delta ser maior que zero? Nós vimos que delta maior que zero implica em um x1 diferente de x2. Por isso que nós temos aqui, ó, um ponto x1 e um ponto x2 que está interceptando ou tocando o seu eixo x em 2 lugares, né? 2 lugares distintos do nosso eixo x. E aqui está o nosso eixo y, que a caneta não está insistindo em não funcionar, mas agora foi. Mas a interpretação das raízes acontece em cima do nosso eixo x, ok? 2 pontos distintos. Se o a é maior que zero e o delta é menor que zero implica que a nossa função não vai tocar o eixo x. Então vai ser algo desse tipo aqui, ó. Concavidade voltada para cima, porém, devido ao nosso delta ser menor que zero, não existe x que satisfaça isso. Então não pode encostar no nosso eixo x. E na terceira situação, a maior que zero e delta igual a zero, significa que a parábola vai ter um único ponto de encontro com o eixo x, que coincidentemente é o próprio vértice desta parábola. De maneira análoga, a gente faz a interpretação para o segundo caso. Se o a é menor que zero, a parábola vai ter 2 pontos distintos em interceptação com o eixo x.
Se o a é menor que zero e delta é menor que zero, significa que não vai tocar o seu eixo x. E se o a é menor que zero e o delta é igual, é sinal que só tem um ponto de encontro com o eixo x, que novamente eu repito, é o próprio vértice da sua parábola, tá certo? Então nós temos aqui as nossas 6 possibilidades de gráfico para a função de segundo grau. Ah, professor, então quer dizer que sempre vai ser assim, ó, uma raiz positiva e uma raiz negativa. Não é isso que eu estou falando. Você pode ter ambas raízes negativas, ambas raízes positivas. O que eu estou te dando é uma noção do que vai acontecer em relação à quantidade de raízes e posição do gráfico, se é voltada para cima ou para baixo. Agora, o deslocamento desse gráfico aqui pode aparecer em qualquer região que você queira dentro do seu plano cartesiano, tá certo? E aí, a gente pode fazer então para fechar um estudo de sinal dessa parábola. Novamente eu vou fazer aqui uma parábola voltada para cima. E neste caso vou fazer uma parábola voltada para baixo para a gente estudar o sinal desta função. Como que funciona o estudo de sinal de uma parábola? Bom, primeiro, a gente já tem que ter feito alguns cálculos para isso. Quais cálculos? Pelo menos o do seu x1 e o do seu x2, porque eles serão os nossos parâmetros para a gente poder analisar isso. Agora, olha só, qualquer valor que eu escolha à esquerda de x1, perceba que a nossa função ela vai para cima. Da mesma maneira, qualquer valor à direita que eu escolha de x2, a nossa função ela vai para cima também. O que significa? Que se eu pegar valores à direita de x2, a nossa função é positiva. Se eu pegar valores à esquerda de x1, a nossa função ela é positiva. Então a gente já pode concluir aqui que f vai ser maior que zero quando x1, quando eu escolher, deixa eu mudar aqui, quando eu pegar um x menor que x1, que são esses valores à esquerda que eu estou escolhendo aqui, ou quando eu pegar um x maior que x2, que são esses valores à direita que nós estamos optando aqui no nosso gráfico. Beleza. Para isso, a nossa função ela vai ser positiva. Agora, se eu quero que a função seja negativa, para que a função seja negativa, olha só, quando que a função ela vai estar abaixo do eixo x. Para qualquer valor que eu escolha entre x1 e x2. Quando eu fizer isto, qualquer valor que a gente opte entre x1 e x2, a nossa função é negativa. Portanto, f é menor que zero quando x for maior que x1. Por que maior? Porque os valores que estão nessa região estão à direita de x1, portanto, maior. E menor que x2, porque está à esquerda de x2. Então, os valores entre as raízes nos dão um valor negativo para a função que a gente está calculando. E em contrapartida, no caso da parábola ser voltada para baixo, a análise é exatamente o contrário que esta. Temos aqui o nosso x1 e o nosso x2. E agora, para qualquer valor à esquerda de x1 que eu escolher, a nossa função será negativa, porque a nossa função está indo para baixo. Qualquer valor à direita de x2 que eu escolher, a nossa função também é negativa, pelo mesmo motivo, porque o nosso desenho da parábola também está indo para baixo. Portanto, a função é negativa quando x for menor que x1 ou x for menor que x2, que são esses valores que nós atribuímos aqui. E, fechando ali a análise, se eu escolher qualquer valor entre x1 e x2, agora a nossa parábola ela está indo para cima. Portanto, é uma função positiva para esses caras. E quais são esses caras? Qualquer valor de x maior que x1 ou menor que x2, porque agora nossas respostas estão entre essas duas raízes que nós encontramos. Beleza? Então isso acontece tanto para a função voltada para cima quanto para a função voltada para baixo.
a gente só tem que tomar um certo cuidado com a região em que a gente está atribuindo os valores para x. Se o nosso delta for for igual a zero, sinal que só existe um ponto em comum com o eixo x. E novamente, ele pode ser voltada para cima ou pode ser voltada para baixo. Agora observe uma coisinha interessante aqui, ó. Tem chance dessa função vir para baixo do eixo x? Professor, não tem. E é verdade. Ou seja, para qualquer valor de x que eu escolher, o símbolo de para qualquer é o a ao contrário. Para todo x pertencente aos reais, esta função será maior ou igual a zero. Ou ela é positiva, ou no mínimo ela é zero, que é esse pontinho que ela está tocando no seu eixo x. Agora, negativa, não tem como isso acontecer. Da mesma forma, só que agora de maneira análoga, é a segunda situação. Tem como essa função ser positiva? Professor, não tem, porque o máximo que ela chega é aqui, ó, no eixo x. Tá certo? Ou seja, para qualquer valor de x que eu escolher, pertencente aos reais, a nossa função sempre será menor ou igual a zero. Porque por todos os valores que eu escolho, a função sempre está negativa. Então não tem como ela passar a exceder esse eixo x. Logo, ela vai ser zero ou negativa. Não tem outra possibilidade para ela. E no caso de delta ser menor que zero, fica mais fácil ainda. Porque aí sua parábola é voltada para cima e não toca o eixo x. Sua parábola pode ser voltada para baixo e não toca o eixo x. E como que fica a nossa análise? Para qualquer valor de x real, a sua função é sempre positiva, nem a possibilidade do zero você tem. E nesse caso, para qualquer valor real, a sua função sempre será negativa devido ao comportamento da sua parábola, tá? Então, ou ela é sempre positiva ou sempre negativa devido à característica do delta atribuído neste caso. Feita as análises, agora a gente pode brincar um pouquinho, né, ser feliz aqui do jeito que a gente gosta, que é fazendo exercício. Primeiro exemplo, quero construir o gráfico aqui de x ao quadrado menos 6x mais 5. Primeira coisa, essa parábola ela vai ser voltada para cima ou para baixo? Ah, professor, para cima, porque o cara que está multiplicando o x aqui, ó, ele é positivo. Beleza, o x é positivo. Só deixa eu arrumar o meu maisinho aqui para não ficar feio. Nosso x aqui ele é positivo. Então é uma parábola voltada para cima. Corta o eixo y em qual valor? Ah, o professor falou que corta o eixo y naquele cara que não carrega x. Perfeito. Esse cara aqui é o valor que vai cortar o eixo y, já vem de graça. Então é uma parábola voltada para cima em que vai cortar o eixo y no ponto 5. O que a gente precisa calcular? x1 e x2. Bhaskara você já está bem acostumado. Então eu vou fazer isso aqui por soma e produto. Olha só como funciona. Eu quero um valor onde a soma das raízes, né, meu x1 e x2, seja igual a menos b sobre a. E esses mesmos dois valores, o x1 e x2 multiplicados, tem que ser c sobre a. Quem que é b? b é menos 6. Menos com menos fica mais. Nosso a vale 1, então 6 dividido por 1 dá 6. Então a soma de dois valores que dê 6 e o produto tem que ser c sobre a. c vale 5, o a vale 1, 5 sobre 1 dá 5. Agora me diga, dois números em que a soma deles seja 6 e o produto seja 5. Ah, professor, 1 e 5. Muito bem. 1 vezes 5 dá 5, 1 mais 5, 6. Acabou, está resolvido sua Bhaskara. Então aqui vale 1 e aqui vale 5. Está calculadas suas raízes. O que a gente ainda pode calcular? O x do vértice e o y do vértice. Vou fazer aqui em azulzinho. O x do vértice
é dado por menos b sobre 2a. O nosso b nós já vimos que vale menos 6, então menos com menos dá mais 6, dividido por 2 vezes a, como a vale 1, 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 2, 3. Tá aí. Então este carinha aqui é igual a 3. Agora falta calcular o y do vértice. O y do vértice a gente precisa do delta. Então antes eu vou calcular aqui o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O valor de b é menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5. 4 vezes 5 é 20, 36 menos 20 dá 16. Pronto. Então o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta vale 16, o a vale 1, 4 vezes 1 dá 4. Menos 16 dividido por 4, menos 4, que é o valor procurado aqui do nosso y do vértice. Está construído o nosso gráfico com as informações necessárias, as informações básicas que a gente precisa. E um outro exemplo aqui para a gente poder fechar, a nossa parábola, só que agora voltada para baixo. Então olha só, por que eu sei que é voltada para baixo? Porque agora o cara que está acompanhando o x ao quadrado, ele é negativo. Vai cortar o eixo y em qual ponto? No ponto menos 14, que é o cara que está sem x. Então vai ser alguma coisa desse tipo, cortando aqui o nosso eixo y no menos 14. Precisamos encontrar as raízes dessa função. Nosso x1 e o nosso x2, fazer um pouquinho mais rápido aqui, ó, vale 2 e 7. 2 vezes 7 dá 14, 2 mais 7 dá 9. Está aí calculadas as nossas raízes. Então aqui vale 2 e aqui vale 7. Agora, o que a gente precisa? Do x do vértice e do y do vértice. xv é menos b sobre 2a. Nosso b vale 9, então vai ficar menos 9. O a vale menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos com menos, 9,5. Então esse é o nosso x do vértice. Nosso delta é b ao quadrado menos 4ac. Nosso b vale 9, então 9 ao quadrado dá 81. Menos 4 vezes a, que vale menos 1, cuidado com o sinal, e c, que vale menos 14, também, mais uma vez, cuidado com o sinal. Então isso aqui vai ser 81, menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 14 vai dar 56. 81 menos 56 dá 25. Portanto, nosso y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, menos 25 sobre menos 4, que dá 25 quartos. Esse é o nosso valor do y do vértice, que é o valor máximo que a nossa função vai estar assumindo. Tá certo? Então tá aí a nossa prévia de uma função quadrática, né, as informações básicas necessárias que a gente precisa para poder trabalhar, ter uma boa continuidade quando a gente trabalha com esse tipo de função. Tá certo? Espero que tenha gostado, que tenha aprendido. Reveja novamente essas características, pegue mais exemplos, exercícios, que só assim você vai conseguir fixar toda essa ideia falada neste momento aqui, tá bom? Valeu e até a próxima!